hoje foi um jogo em que o Flamengo sentiu de maneira mais clara as ausências, os seus desfalques. Os dois goleiros trabalhando bastante, um jogo franco, onde as duas equipes podiam ter feito o segundo gol normalmente no segundo tempo. Essa sorte acabou caindo para a equipe do Juventude. O Gustavo falou, perde um ponta, perde o segundo ponta, você tem que mexer, você tem que adaptar jogadores. As improvisações começaram logo que os jogadores tiveram de viajar. Ô Zupa, o Tite erra quando ele faz a substituição do Bruno Henrique pelo Vitor Hugo? Isso e muito mais agora. Aí a tela com os dados: 15 finalizações para o Juventude, posse de bola parecida, 53-47, 15-9 finalizações certas, 8-5 para o Juventude, 5 grandes chances para o time de Caxias, 3 para o rubro-negro, ações na área rival 21-17, escanteios 7 para o Juventude, 8 para o Flamengo. Esse é um jogo que é engraçado, né, Zupar? Quando tem um resultado desfavorável a um time gigante como o Flamengo, que luta pelo título, a gente tenta ver as coisas erradas. Esse é um jogo que, claro, houve coisas erradas, mas é muito na conta do mérito do Juventude, ou sim, dá para pontuar bastante falha do rubro-negro? Não, assim, hoje foi um jogo em que o Flamengo sentiu de maneira mais clara as ausências, os seus desfalques. Especialmente na escolha que o Tite fez para o lugar do Bruno Henrique, ele opta pelo Vitor Hugo, e aí há uma diferença de característica, né? O Vitor Hugo é um meio-campista, então jogando mais aberto pela esquerda, ele não faria o papel do Cebolinha, que é mais agudo, ou do Bruno Henrique, que faz uma diagonal muito forte para pisar a área. O Vitor Hugo faria um trabalho mais da esquerda para dentro e abria o corredor para o Ayrton Lucas passar. Então o jogo de hoje foi um jogo em que o Ayrton passou mais do que vinha passando antes de lesões e convocações, etc. e tal. Mas isso não funcionou. O Vitor Hugo não fez um grande jogo, ele teve uma participação discreta. O Ayrton até passou bastante, teve seus bons momentos, mas a escolha pelo Vitor Hugo, o Vitor Hugo em si não fez um grande jogo. E aí, no segundo tempo, ele opta pelo Gabriel a partir dos 20 minutos e aí ele inverte. Para acomodar o Gabriel, ele acomoda o Gabriel como um 10, ali como um ponta de lança, por trás do Pedro, como a gente imaginava, mas aí ele inverteu os pontas, né? Jogou o Lohan, que era o meia central. Quando entrou o Gabriel, ele virou esse meia. Jogou o Lohan para a direita e jogou o Luiz Araújo para a esquerda. O Luiz Araújo vinha bem pela direita no primeiro tempo, fez um ótimo cruzamento, uma linda assistência para o gol do Pedro. Então, assim, hoje, e não só pelas convocações, né, porque são duas lesões, a do Cebolinha, que voltava de lesão, e agora a do Bruno Henrique, tiveram um impacto muito grande, porque o Tite teve não só que botar o reserva do reserva, mas alguém de característica diferente. Então, teve um impacto na maneira de jogar. Então, o Flamengo sentiu isso, o Flamengo teve dificuldade para marcar pelos lados, o Juventude encontrou espaço para jogar pelos lados. O Lucas Barbosa, que é revelado pelo Santos, que fez golaço no Vasco, fez golaço no Corinthians, fez um belo gol hoje também antecipando de cabeça, encontrou muito espaço para atacar em diagonal, para jogar. Então a gente deve olhar para a vitória. O Juventude venceu o jogo, né? A gente sempre fala, o Flamengo perde e a nossa taxa está certa. O Juventude venceu o Flamengo, é importante, o Juventude é o 10º colocado, com muitos méritos, repetindo, como eu falei, repetindo bons padrões dentro do Jacone, mas hoje o Flamengo sentiu mais do que em outros jogos os seus desfalques, sobretudo esse homem pela esquerda. Então, acho que hoje o Tite vai lamentar mais do que em outras circunstâncias. E é uma rodada... E o Brás também, né? Exato, os Marcos Braz também. E é uma rodada, assim, ruim pro líder. Porque, embora o Palmeiras esteja jogando e não esteja vencendo, mas o Botafogo venceu, o Bahia pode vencer. Então, assim, a vitória do Botafogo foi ruim pro Flamengo. É uma rodada que pode embolar mais o campeonato, que já é bem equilibrado. Gustavo Berton, nessa vitória importantíssima da equipe de Caxias, 2-1 de virada contra o Flamengo. O Flamengo tem uma história que quando vai a Caxias sofre, lembra aquele jogo que tá neblina, chuva, acho que tem uns 2 anos. Ô Berton, como é que estão as coisas por aí, essa vitória do Juventude e a derrota do Flamengo? Tá vendo muita gente chegar nessa luta pela liderança. Pois é, Felipe, boa noite para você, abraço para todo mundo. Você falava do Flamengo que se complica aqui em Caxias do Sul, né? Já são 27 anos
que o Palmeiras não vence o Juventude jogando aqui em Caxias do Sul. São 13 jogos, né, que o Flamengo vem aqui e não consegue vencer a equipe do Juventude. Hoje não só não conseguiu vencer, como perdeu o jogo de virada nessa noite fria aqui em Caxias do Sul, né, a temperatura muito baixa, que não afastou o público, né? A gente teve mais de 12 mil torcedores nas arquibancadas, o Flamengo, claro, sempre é representado pela sua torcida, num jogo muito quente e pelas análises de vocês aí que eu estava ouvindo por aqui perfeitas, né? Os dois goleiros trabalhando bastante, um jogo franco, onde as duas equipes podiam ter feito o segundo gol normalmente no segundo tempo. Essa sorte acabou caindo para a equipe do Juventude, que um pouquinho antes até tinha reclamado um pouco de uma bola que teria pego no braço da zaga do Flamengo, no lance dentro da grande área, gerou reclamação, mas que se dissipou um pouco pelo gol do Juventude. Claro, a torcida do Juventude comemorou muito a vitória, já estava comemorando, de certa forma, o empate, né? Pelo elenco do Flamengo, milionário, grandes jogadores, embora com os desfalques. O empate contra o Flamengo não seria um mau resultado, talvez sim porque o Juventude vinha de derrota, mas a vitória foi muito comemorada nas arquibancadas, os jogadores dentro de campo saudaram uma torcida, e do outro lado, claro, né, o Flamengo que ninguém gosta de perder em momento nenhum do campeonato, mas um clima até de tranquilidade, porque o Flamengo faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, briga pela ponta de cima, então um clima até de tranquilidade por parte do Flamengo. Eu estou aqui na sala de imprensa esperando o técnico Tite, a informação é que o Tite vem com o seu auxiliar, o Matheus, né, filho dele, os dois vão conceder entrevista coletiva, não teremos zona mista da equipe do Flamengo, então os jogadores não vão falar, passam direto para o ônibus, porque o Flamengo tem o voo da volta, vai hoje de volta para o Rio de Janeiro para a sua sequência no Campeonato Brasileiro. Então a gente segue aqui aguardando o técnico Tite por aqui, todo mundo posicionado já para as respostas do técnico do Flamengo, que hoje perdeu por 2-1 aqui em Caxias do Sul. Tá certo, Berton. Obrigada, então, aí pelas informações. Então, Berton, com a prioridade, quando o técnico Tite começar a falar, a gente também mostra para vocês. Tite que está em casa. Tite é de Caxias, né? Tite volta a Caxias. Teve o seu primeiro grande trabalho foi ser campeão gaúcho pelo Caxias, em 2000, o rival do Juventude, natural de Caxias do Sul, hoje volta à sua cidade natal. Pois é. Ô Zupa, o Tite erra quando ele faz a substituição do Bruno Henrique pelo Vitor Hugo? Não, acho que é uma escolha, né? Não deu certo. Talvez ele pudesse começar com o Gabriel, e aí, como a gente falava aqui ontem, e abrir o Lohan. Eu até imaginava que ele preferisse abrir o Lohan pela esquerda para manter o Araújo pela direita, mas quando ele coloca o Gabi, ele puxa o Lohan para a direita e o Araújo lá para a esquerda. Eu, particularmente, dentre as duas possibilidades, preferiria começar com a maneira que o Flamengo desenrolou no segundo tempo. Mas o Tite tem muito mais critério para fazer as análises, então mais do que dizer se ele acertou ou errou, isso não dá para a gente dizer. O que dá para dizer é que não deu certo. Não deu certo, o Flamengo não teve um bom desenvolvimento por ali, precisou demais do Ayrton Lucas, o Vitor Hugo teve um papel discreto no jogo, e aí no segundo tempo ele tentou ser um pouco mais agressivo. Ele começou o jogo de maneira mais equilibrada, e no segundo tempo, precisando vencer, ele fez essa formação que a mim parecia mais adequada e era uma formação mais agressiva e o Flamengo não conseguiu. O Gabriel acabou participando um pouco do jogo também. O problema é a recorrência de desfalques, né? Então, perdeu um ponta, perdeu o segundo ponta e aí do terceiro ponta não tem. Aí é preciso mexer, de alguma forma adaptar. E hoje não deu muito certo a escolha feita. E aí o que me chama a atenção, André, é essa questão, aí trazendo o Gabigol para a discussão, né? Porque a gente, por muito tempo, debateu o Gabigol e Pedro juntos, até o Dorival precisar disso em função de uma emergência que foi a lesão grave do Bruno Henrique. Exato. Tem um monte de gente esparramado, eles dão declarações falando, levaram muitos do Flamengo, ou seja, a fila anda, mas não anda para o Gabigol para ele ser titular. Essa opção, um jogo como esse mostra como isso não é uma opção para 90 minutos? Então, é interessante essa questão, a gente tratou disso ontem aqui, porque o Flamengo tem cada vez menos opções, né? Hoje ninguém se machucou, né? Não Pelo menos não no primeiro momento. Talvez no momento de reavaliação, evidentemente a gente não torce para isso, mas pode acontecer de alguém ter sentido algo e não poder jogar na próxima rodada. Mas o Flamengo tem perdido gente, né? Não é porque você cede vários jogadores para seleções sul-americanas que as lesões param de acontecer. Você continua tendo que lidar com elas, que é algo que acontece com todas as equipes. E mesmo um elenco profundo de quantidade e qualidade de jogadores que o Flamengo tem, outro dia no linha de passe, houve essa conversa também, mas dependendo do adversário, os desfalques do Flamengo não necessariamente vão fazer tanta falta assim. Qual? Qual adversário? O Juventude, por exemplo? Sim. Em casa, é fácil o jogo? Não é nada fácil. O campeonato não é fácil. E
E o Juventude no Maracanã? Pode ser difícil do mesmo jeito. A questão é que, para a ideia de jogo que ele tem, e que ele encontrou com os jogadores que são, né, pensando no elenco pleno, sem ninguém tomar nada, e lidando com lesões da maneira como todo mundo faz, a situação está cada vez mais difícil para o Tite. O Gustavo falou, perde um ponta, perde o segundo ponta, você tem que mexer, você tem que adaptar jogadores. As improvisações começaram logo que os jogadores tiveram de viajar, e o Flamengo tem muita opção. Se você pensa em tudo que está à disposição, você fala, dá para o Tite brincar com escalações e, eventualmente, numa situação que ele pode não preferir, mas ele pode não ter outra alternativa, escalar 2 centroavantes, pedindo para o Gabriel fazer um papel de acomodar o Pedro, porque ele é mais versátil, saindo um pouco, abrindo espaço, como aconteceu na época em que o Dorival Júnior era o técnico do time. Mas também era uma outra época e dá para dizer, era uma outra equipe. Muitos jogadores permanecem, mas era uma outra equipe. Jogava com losango, era uma outra coisa completamente diferente. E agora o Flamengo tem de lidar com tudo isso. Eu não sei se a fila vai andar para o Gabriel a ponto dele, por circunstâncias, estar mais próximo de uma titularidade. Porque a impressão que eu tenho é que a titularidade do Gabriel existe na ausência, na indisponibilidade do Pedro. Por algum motivo. E só, para ser titular. E aí vai ser difícil, porque só se o Pedro se machucar, o que também ninguém, logicamente, não quer que aconteça. Porque o Pedro não vai sair de jeito nenhum, principalmente pela fase que ele está. Pode ter um desgaste físico, também são muitas competições. Olha, Faz Esportes, a gente tem uma tela para mostrar para vocês, falando sobre o Flamengo na última derrota com o Tite. Lógico, antes dessa derrota de hoje, né? A gente coloca, então, aí os últimos 10 jogos. 8 vitórias com um empate e uma derrota, um aproveitamento de 83,3%, 23 gols marcados, 6 gols sofridos e agora essa derrota para o Juventude, com o Roger Machado, que treinou o time dele bem demais para jogar contra o Flamengo.